Queridos amigos e amigas, 6 de setembro, segunda-feira, véspera do Dia da Independência, a pátria amada, o Brasil. Nós amamos a nossa terra. Tem muito que melhorar, sim, nós somos um país jovem ainda, mas temos que acertar o passo. Nossa prece pelo nosso país. É muito bom estarmos juntos neste novo dia, rezando com a Palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta segunda-feira, 6 de setembro, é de Lucas capítulo 6, versículos de 6 ao 11. Lucas capítulo 6, versículos de 6 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, Jesus não abriu mão da verdade, e ele era o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo com uma missão específica. Então ele não abriu mão da verdade, mas ao redor dele crescia toda aquela situação de oposição, de observação. Sabe quando tu é observado que alguém está torcendo que aconteça algum erro? Era assim que os doutores da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes olhavam para Jesus. Mas vamos lembrar o cenário. É sábado, um homem está lá com a mão seca. Imagina o sofrimento daquela pessoa. Hoje nós chamamos os PCDs, né? Aqueles que precisam, que são portadores de deficiência e precisam de uma atenção. Quanto crescemos já nesse ponto, mas o quanto ainda vamos ter que crescer, principalmente na questão da acessibilidade, do respeito. Mas naquele tempo, a pessoa que tivesse uma deficiência, ela era entendida, a leitura que eles faziam é uma pessoa que cometeu alguma coisa errada, ou que os antepassados dela tivessem cometido e por isso estava sofrendo. Jesus não fica indiferente diante do sofrimento, mas era sábado, e o sábado o judeu não podia fazer nada, e eles queriam ver o que Jesus iria fazer justamente nessa situação por ser sábado. Jesus não tem dúvidas, o homem estava sofrendo, ele faz o milagre de que o homem curasse a sua mão e tivesse uma vida normal. E Jesus questiona, ele entra numa discussão com os fariseus, com aqueles que estavam lá. E o que Jesus diz? Olha, o que é mais importante no sábado? Fazer o bem ou deixar de fazer? Vejam que Jesus diz assim, o sábado, como ele diz, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?
Vejam que Jesus não discute a lei, ele não diz a lei de vocês está errada. Os judeus achavam que, observando a lei ao pé da letra, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus vem dizer, não, o olhar não pode ser para a lei. O olhar tem que ser para a pessoa, para o ser humano. E o ser humano sofredor, Jesus pergunta, tá, mas no sábado eu posso fazer o bem ou o mal? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada? Mas o bem podia. Então vejam que ele deixou também os observadores dele, aqueles que são do rigor da lei, ele deixou eles sem resposta. Mas qual é a resposta que eles deram depois para Jesus? Começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Vejam, eles ficaram sem resposta. Jesus, no fim, ao invés dele estar sendo observado, Jesus colocou eles contra a parede. Escuta, no sábado, que é o dia sagrado, que era o sábado do judeu, que ainda hoje é sagrado, nós podemos fazer o bem ou podemos fazer o mal. E Jesus veio fazer o bem. Então vejam como a lei por lei, ela nem sempre liberta, né? Por isso que Jesus nos deixa a maior de todas as leis. A lei do amor. A lei do amor. Amai-vos. Esta é a lei. E quando a gente ama, a gente faz todo o bem possível. E ainda um pouco mais. E ainda a gente se sente devedor, achando que não fez tudo. Que o Senhor nos ajude a vivermos a lei do amor e a não cansarmos de fazer o bem. Rezemos agradecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, um feliz dia, véspera de feriado, dia da pátria amanhã, o orgulho de sermos brasileiros, a emoção, o hino da independência a gente até nem sabe muito, mas olha só, o hino nacional, nós amamos, nos emociona. E quando a gente está fora do país da gente, só vendo a bandeira do Brasil, é como que algo inexplicável. E nós amamos o Brasil. Mas olha só, se a pátria é mãe, não podemos esquecer que tem muitos filhos dessa pátria que não têm o pão de cada dia. Tem gente que não tem acesso à saúde, tem gente que não tem acesso à educação, tem gente que não tem um prato de comida. Que o Brasil possa ser uma mãe justa e bondosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por estarmos juntos, rezando com a palavra de Deus. Paz e bem, santa alegria.